eu sou Daniela, sou técnica psicóloga do Programa de Formação do Instituto Fazendo História. A gente está aqui no Instituto Polis para fazer a terceira oficina presencial, que é uma parceria com o FUNCAD, que é o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. E hoje a gente vai ter o tema Sexualidade, Identidade de Gênero e Orientação Afetivo-Sexual, onde os atores da rede da assistência social participam. Então, psicólogos, assistentes sociais, orientadores socioeducativos, educadores sociais, passam uma manhã aqui com a gente para a gente estar discutindo um tema que é tão importante e tão caro, né, para os serviços de acolhimento institucionais, familiares, casas-lares, enfim. Então, é isso. Muito obrigada. É alguém vindo pela primeira vez nas oficinas? Quanta gente! Bem-vindos, bem-vindas! Sou Tatiana, sou coordenadora do programa Formação do Instituto Fazendo História. O programa Formação é um dos 5 programas do Instituto. Quem está vindo pela primeira vez conhece o Instituto? Alguém não mais ou menos? Então, o Instituto é uma ONG, né, que existe em São Paulo desde 2005, com o objetivo de auxiliar os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Então, a gente desenvolve projetos, metodologias para auxiliar no desenvolvimento das crianças. A gente tem o programa Formação, o Grupo Nós, que trabalha com os adolescentes, que estão nos serviços, Fazendo Minha História, que trabalha a questão das histórias de vida, apadrinhamento afetivo, o Contato, que é uma rede de psicólogos voluntários, e é isso. E a gente tem um serviço de família acolhedora também, conveniado à prefeitura. Essa oficina de hoje é uma oficina que é parte de um projeto do FUNCAD, que a gente está desenvolvendo na cidade de São Paulo. A gente está acompanhando 6 serviços de acolhimento em formação e supervisão, e essas oficinas são espaços voltados para a rede. Pode voltar. Aqui os programas, né, que eu falei. Então, a sexualidade e identidade de gênero, a gente vai trabalhar hoje. Sexualidade, identidade de gênero e orientação afetivo-sexual, né? Então, a gente entende que sexualidade é um tema muito amplo e que a gente desenvolve diversas oficinas sobre o tema. A gente já fez uma oficina nesse processo sobre sexualidade e desenvolvimento, e hoje a ideia é a gente focar nessa questão de identidade de gênero e orientação afetivo-sexual. Que os programas, né, quem quiser saber mais, o site fazendohistoria.org.br tem um pouquinho desses programas todos, e também as nossas publicações, que tudo que a gente desenvolve é aberto para o mundo, né? Então, todas as metodologias estão disponíveis para download, os livros que a gente fez. E também, em todos os encontros, como esse, a gente filma, e todas as oficinas estão disponíveis no YouTube, né? Então, no YouTube do Instituto tem bastante material de especialistas falando sobre diversos temas, porque cada vez é um tema diferente nas oficinas. Bom, hoje a gente tem 2 especialistas muito especiais. A gente vai começar com a Ana Mogli Saura. Ana é mãe, nômade, vivendo no extremo sul de São Paulo, educadora ambiental, agente de prevenção IST/AIDS, instrutora de yoga e artista. Desenvolve desde 2017 a noção de ecologia interseccional, na qual pretende produzir deslocamentos conceituais da noção de ecologia como conhecemos, tendo como referência posicionalidades racializadas, generificadas e periféricas, baseadas em noções decoloniais e críticas à modernidade. E Juliana Leandro, graduanda em psicologia, com atuação na área social como orientadora socioeducativa em SAICA e em CCA, e atuou na prevenção de ST/AIDS no SAI Mboimirim. Então, bem-vindas e bem-vindos. A gente vai começar o nosso encontro com a fala da Ana. Bom dia, gente. Bom, então, obrigada pela apresentação. Eu agradeço bastante pelo convite, que eu entendo como mais uma oportunidade que eu tenho de estar fazendo intervenções, digamos, provocações também, e compartilhamentos de perspectivas, né, que vêm
Não, como posso dizer assim, centros de estudos, eu não sou uma pessoa acadêmica. Até esse termo especialistas, eu não uso, tá? Esse tipo de termo, mas tudo bem, não tem problema vocês me apresentarem assim também. As perspectivas que eu vou trazer, elas surgem de movimentações políticas, de movimentos de resistência, movimentos dos quais eu participei, e me formei, informei, deformei, transformei, né? E aí, partindo dessas minhas formações, né, que são informais, eu falo dessa transindisciplinaridade, né? Eu me apresento como deseducadora transindisciplinar, no sentido de que o meu pensamento e as minhas práticas estão atravessadas por diversas, eu não vou dizer disciplinas, porque é isso que eu estou tentando escapar, né? Mas, digamos assim, por questões que são elaboradas em terreiros disciplinares, digamos, né? No modo mais normativo de se operar as coisas, né? E então, pensando nesses atravessamentos, né, que seria o elemento trans, da indisciplina, né, que a prática, a fala, o movimento, a perspectiva, a proposição que eu estou fazendo aqui, ela não pretende estar, então, condicionada a um ou outro campo do saber, porque a vida é o conjunto dos saberes a todo momento ocorrendo, né? A todo momento a gente está sendo atravessado por tudo, como essas pessoas que passam aqui e mexem no fluxo do pensamento. Bom dia, bem-vindos. Afeto, né? Tudo é afeto. Então, eu montei um roteirinho que eu não sei se eu vou me apegar muito a ele, mas eu acho legal seguir um pouco dele. Que é o quê? Eu vou fazer uma fala assim bem geral e básica sobre gêneros, sexualidades, orientação, porque eu acho que tem outras urgências em relação à abordagem do tema que eu acho importante a gente estar pegando. Então, eu gostaria de continuar a apresentação que foi feita, dizendo aqui que estamos aqui no centro de São Paulo, em um território que há 522 anos está sendo ocupado pelas forças que instituíram o que hoje conhecemos por Brasil, né? Essa construção histórico-geográfica, cultural, econômica, política, social, religiosa, que somos, da qual fomos constituídos, né? E que se dá, como algumas pessoas aqui devem saber, se dá com base necessariamente em violência, né? Em invasão de terras, né? Que é o que eu estou chamando dessa ocupação, a ocupação da instituição colonial, né? Ocidental, moderna, capitalista, patriarcal, obviamente. E ela se dá, então, nessa invasão, ela se dá a partir de sequestro, de escravismo, né, para a edificação desse mundo que a gente vive, né, e que ele se constrói em uma linearidade, o que a gente chama de história, né, história do nosso povo, da nossa Constituição, ela vem de uma linearidade que se baseia na instituição de preceptos, mas também de leis, né, que garantem que o Brasil seja o que é desde o início da colonização até hoje, né, garante privilégios, garante domínio, né, domínio de um modo de conceber a vida, acho que mais do que tudo,
né, que está baseado nessa lógica de mercadorias, enfim, compra, venda de tudo, mercantilização da vida em todos os aspectos, objetificação da vida, objetificação dos seres vivos, né? Então, o que a gente chama de natureza, né? Os ditos recursos naturais, a própria objetificação de seres ditos humanos, né? Como foi e continua sendo, né? No escravismo do passado, mas no que a gente entende enquanto trabalho moderno. Enfim, o regime do trabalho, né? E a objetificação da existência, do sentido do viver. Mas o que isso tem a ver com gênero, né? E sexualidades? Tudo a ver, porque a sociedade, as questões de gênero, na verdade, que não, acho que são mais do que questões, elas estruturam, elas dão base para a nossa experiência social, nossa experiência existencial, jurídica, né? A nossa experiência enquanto corpos que estão marcados por poder, por hierarquia, e isso não está separado de desígnios econômicos, políticos, filosóficos, religiosos, né? Então, só para marcar que estamos há 522 anos nesse território ocupado por esses valores, né, monoculturais, e acho importante trazer isso aqui nessa abertura. E aí eu costumo propor uma dinâmica rápida de yoga. Será que vocês curtem? Será que vocês aceitam? Para mim vai ser bom. Então, eu peço para que vocês se acomodem na cadeira, se precisar tirar bolsas e coisas assim. É uma coisa bem simples e rápida, mais para a gente se ajustar aqui na circularidade do fluxo energético dessa conversa, né? Ok, então podem apoiar as mãos sobre as pernas, se acomodem na cadeira, podem fechar os olhos. Daremos início à prática, fazendo o exercício de autoobservação. Observamos nosso corpo como está nesse exato momento, sem juízo de valores, somente observamos. Se alguma sensação em alguma parte do corpo lhe chama a atenção, você somente observa. Então, lentamente, deslocamos a atenção para somente observar e não alterar a dinâmica respiratória, como ela está nesse exato momento. Mais uma vez, checamos, constatamos. E lentamente, deslocamos a atenção para a observação da nossa atividade mental. Como ela está nesse exato momento? Lentamente, vamos passar ao campo interventivo.
Então, caso necessário, você pode alinhar a sua coluna. Ombros relaxados, os braços também estão soltos, as expressões faciais também. A gente lentifica e aprofunda a dinâmica respiratória. Sua respiração passa a ser lenta e profunda. Relaxamos os ombros, os braços, as expressões faciais, pescoço. Então, faremos uma postura, mantendo a dinâmica respiratória, lenta e profunda. Faremos uma torção no pescoço. Lentamente, você vai virar a sua cabeça para o lado esquerdo, como quem quer deixar o queixo na mesma linha do ombro. Você torce o seu pescoço. E observa a respiração na região do peito. Vamos voltando bem devagar, lentamente. Quando chegar no centro, vira para a direita e volta para o centro. Então, viramos a cabeça para a direita, torcemos para o outro lado. Vamos voltando lentamente. Chegando no centro, vira de novo para a esquerda. E volta para o centro. Então, o queixo vai em direção ao peito, a cabeça vai para baixo, você abre bem a nuca. Observe a respiração na região do peito. Ou nas escápulas, nas costas. Lentamente vamos voltando, sem pressa. Chegando no centro, a gente joga para trás devagarzinho a cabeça, abre o queixo. Desculpa, abre o pescoço, projeta o queixo lá para cima e volta para o centro devagar. E agora sim, cabeça vai lá para trás, o queixo quer apontar lá para o teto, você abre bem o seu pescoço. Continua observando a respiração. Regressamos lentamente. Chegando no centro, projeta novamente a cabeça para baixo, abre de novo a nuca. Volta para o centro.
Então, elevamos os ombros, aproximamos os ombros da orelha, suspende e sustenta. Observando a respiração lenta e profunda na região do peito. Lentamente vai voltando com os ombros. Fazemos uma breve observação geral. Como estamos nesse exato momento. E aos poucos podemos ir abrindo os olhos. Tudo bem? Eu queria pedir um pouquinho de água, por favor. Bom. Beleza. Sim, que é bom, gente, porque é muita falação, é muita coisa, são assuntos pesadérrimos, assim, na real. E a gente precisa dar uma aliviada, sabe? Obrigado, meu bem. Obrigado. Pode deixar aqui que eu me sirvo, tá? Bom, então, preciso falar no microfone? Vocês acham melhor se eu falar no microfone? Tá bom. Esse tema, né, esses temas, gênero, sexualidade, são temas extremamente amplos que dizem respeito a muitos aspectos da vida em todos os cantos do mundo. Bem-vinda. Acho que a conceitualização é moderna, né, gênero e sexualidade, a forma, esses conceitos, né, essas abordagens, elas são modernas, e dentro dessa perspectiva de leitura de outros grupos, através dessa lente moderna, tentar, o que é gênero, o que é sexualidade, bom, tem se feito, como posso dizer assim, pesquisas, né, sobre como se opera nas sociedades as dinâmicas de gênero e sexualidade, e elas têm implicâncias profundas na organização social, né, em diversos povos ao redor do mundo, durante muitos momentos, do que a gente entende por história e do que a gente também não entende, até porque muita coisa não está dentro do que a gente chama de história, do que a gente concebe por história, né? E eu acho que é importante a gente tomar cuidado quando a gente pensa gênero, sexualidade de modo genérico, para olhar os diversos grupos sociais, porque eu acredito que cada grupo, cada localidade, cada território tem a sua própria cosmogonia sobre as concepções de gênero, as concepções de sexualidade. Isso traz dinâmicas específicas para cada grupo social, né? E o que a gente tem mais acesso, o que chega mais para nós dessas narrativas, dessas leituras, são a história do patriarcado, do que a gente entende por patriarcado, né? Então, assim, está muito associada à história do Ocidente também, mas muitos elementos semelhantes ao que a gente entende por patriarcado se encontram em diversos grupos sociais, né? Uma prevalecência do poder masculino, muitas vezes, nas civilizações, né? Mas em outros grupos, e aí acho que existe uma pluralidade, né, de perspectivas, práticas, experimentações, vivências, tradições, a gente vê uma espécie de inversão, né, do que seria o oposto do patriarcado, que na real é a multiplicidade, né? O patriarcado impõe uma monocultura, né? Impõe um monoteísmo, impõe a monogamia, impõe uma série
de elementos monoculturais mesmo, que têm seus desígnios, que têm seus objetivos bem definidos, que são de controle social mesmo. Então, acho que a gente tem essa tendência a falar de gênero e sexualidade desde dessa perspectiva do que a gente conhece, do que está imposto pelo colonial, ocidental, patriarcal, né, capital. E eu vou tentar fazer esses atravessamentos assim, né? Então, pensando no que seria básico dessa discussão e ao que é uma demanda da sociedade, o que é gênero, né? Eu entendo gênero, né? E os grupos nos quais eu estou me metendo também, a gente tem entendido gênero como expressão subjetiva, mais do que qualquer coisa, né? Como um modo de estar no mundo que tá relacionado a códigos sociais de determinadas sociedades e está relacionado também a designações do que se pode ou não viver e fazer em determinadas sociedades. Em determinadas sociedades existem gêneros binários e existem gêneros não binários, que são categorias que a gente tem hoje, né, para designar a imposição patriarcal por um lado, que seriam gêneros binários, homem e mulher, né, que estão associados necessariamente, biologicamente, à cisgeneridade, né, biologizantemente falando, ao que a gente entende hoje por cisgênero, né. Então, segundo a cultura que nos é passada, existem duas possibilidades de se existir enquanto gênero, né, que é esse cisgênero binário, no qual a pessoa que tem um pênis, né, vai ser associada a um homem, a pessoa que tem útero é associada à mulher, e é isso que está colocado, né. E em determinados grupos sociais, povos, existem mais de dois entendimentos de gênero, que a gente chama hoje de não binário, né. Só trazer que o próprio fato de dizer não binário já diz respeito a uma questão que é do próprio, a gente fala epistemicídio, né, o assassinato mesmo, a destruição de perspectivas, de linguagem, de modo de perceber a realidade, que cada povo tem a sua linguagem, os seus desígnios de gênero também. O movimento hoje de pessoas trans, principalmente racializadas, tem olhado bastante para buscando referências do que a gente entende por uma ancestralidade não branca, né? Ancestralidades não brancas, não coloniais, né? Não ocidentais, ocidentalizantes. A gente tem buscado referências em povos nativos que cultivam, né, gêneros que a gente chama de não binários, né? Então, acho que fica aí temos uma demanda por conhecer, entender e nos sensibilizar por essas realidades, para entender que a vida é muito mais daquilo que está colocado para nós. Claro que a vida é o que cada um vive no seu lugar, óbvio, mas a monocultura, ela imprime no nosso imaginário uma série de ficções que são a construção desse mundo que a gente vive hoje, né? No qual existe homem, mulher, preto e branco. Agora tem índio, né? No IBGE também, pardo, enfim. E o que são essas categorias, né? O que essas categorias estão ocultando? Né? O que elas estão deixando de dizer? Muitas coisas, processos históricos e seculares de muita violência e designação de corpos para um determinado funcionamento social. Então, gêneros, né, como eu estava dizendo, binários e não binários. Dentro da não binaridade, ou melhor, na transgeneridade, existe uma grande multiplicidade de expressões de gêneros que estão se reinventando, se criando, se baseando em noções tradicionais, todos os dias. Existem muitas. E eu não sei se vocês demandam que eu entre nessa questão do que é
o gênero queer, o gênero fluido, o que é travesti, homem trans, enfim, transmasculinidades, boy-seta, assim, é muita coisa que eu acho que a gente não tem tempo, mas assim, para vocês saberem que existem muitas existências disso que a gente entende por gênero e que modula a nossa percepção sobre a realidade. Porque tem uma questão de permissão que o patriarcado impõe, e esse é o privilégio, né? Permissão, como se pode vivenciar a realidade, né? Então tem essa coisa que a gente já sabe, o homem cis, que sai sem camisa, que mija onde quer, que fica com quem quer e jamais vai ser criticado por isso, e toda essa questão, né, da moralidade em cima do corpo de mulheres e toda essa questão da hipersexualização do corpo de mulheres trans e mulheres negras. Então, assim, é uma série de coisas que imagino que vocês tenham tido algum acesso já, né? Que são complexidades de cada grupo, digamos assim, pensando, né, os gêneros, mas lembrando que cada pessoa é uma singularidade, é uma existência, mas cada grupo social vive, né? Eu acho que talvez seja interessante falar um pouco sobre heterossexualidade, heteronormatividade. Eu tenho achado muito mais interessante que por que não se fala sobre o que é ser hétero, né, gente? Eu gosto de perguntar isso para as pessoas hétero. O que é ser hétero? Nós pergunta para um homem hétero. O que é isso? O que é você aí? Tem 1000 estudos sobre pessoas trans e lesbianidades, enfim. Mas e isso que institui a norma, né? E aquele que mata necessariamente, aquele que explora? A gente está olhando e fazendo a pesquisa sobre aquele que nos pesquisa, né? Sobre aquele que parte o sujeito da ação, né? Então, saindo desse lugar da objetificação de ter que ficar falando sobre experiências de gênero também, e indo para a potência do que eu acho mais interessante em termos de necessidade e reflexão crítica sobre a abordagem das questões. E aí, sexualidades, tá? Bom, não tem, tá totalmente atravessada por dinâmicas de gênero, e acho que principalmente bom, gênero, né, enquanto por si só, por si mesmo, enquanto categoria, é violência, e as expressões de sexualidades também estão atravessadas por isso, mas elas não necessariamente correspondem, não tem um par gênero, sexualidade. Isso é uma invenção da cis-heteronormatividade, né, de que existe um caminho natural, existe uma confluência entre gênero e sexualidade, né, então tem esse mito, né, essa mitologia cristã, né, do homem e da mulher cis que transam, engravidam, enfim, e geram a vida, né, então tem toda essa também esse aspecto místico, reprodutivo, especista, né, especista porque funda também a noção de humanidade, né, tal como a gente conhece, tal como nos é imposto, né. Gente, foi mal se o fluxo talvez eu volte aqui para o meu roteirinho, mas tá tudo meio que... Se tiverem dúvida, quiserem me parar e falarem, fazer intervenções, podem fazer também. Mas as sexualidades são múltiplas, diversas, e elas, inclusive, não dão conta, na minha perspectiva, eu acho que as sexualidades, elas não dão conta, as categorias de gênero e sexualidade não dão conta delas mesmas. Porque a heterossexualidade é a maior das hipocrisias, é o maior delírio que existe. A heteronormatividade é algo que se instaura culturalmente, né? Então, uma série de padrões sociais que você vive e você se condiciona para ser aceite dentro dessa sociedade que exige o básico, o mínimo, que é você ser heteronormativo. Sabe? Você seguir ali é uma coisa muito básica, né, de convivência social, enfim. Bom, está relacionado toda essa mística cristã, né, da instituição da família, do casamento, da garantia da propriedade privada, né, da questão da herança, está tudo totalmente relacionado, né, questões jurídicas, tudo isso está amarrado, mas isso está diluído na nossa experiência social de convivência, no nosso convívio social.
Então, quando eu digo que é a hipocrisia da heterossexualidade, porque assim, quem mais do que qualquer outro sujeito afirma e impõe a dinâmica heterossexual, heteronormativa, desculpa, para o social, para o nosso comportamento, para a nossa forma de ser e vivenciar, é o tal do homem, né? Desse homem branco, cis, hegemônico, inserido no mercado de trabalho, tal. Só que, assim, a gente sabe, né? Quem trabalha com prostituição, principalmente, a gente sabe, as travestis, mas também, não somente, né? A gente sabe que esses homens transam com todo mundo, né? Que os homens casados, de bem, pais de família, trabalhadores, eles pintam e bordam, eles fazem tudo com todo mundo. Então, assim, tipo, tanto que nos programas de prevenção, os homens cisgêneros, eles estão num campo de... como se fosse uma espécie de névoa, um enfumaçado, no qual você não consegue discernir onde essa pessoa está na prática sexual para você colocar ela em determinado... como se chama, em gráficos, né? Então, tem homens que transam com homens, gays, né? Mulheres, lésbicas. Mas o dito homem heteronormativo, ele não é necessariamente heterossexual na sua prática real. Ele impõe o machismo e tudo mais, mas ele, como eu estou dizendo, ele transa com todo mundo, escondido, né? Ele nega o seu próprio desejo. Não é à toa que, quando você pergunta para um cara hétero o que é ser hétero, ele vai ficar sambando ali. Essa é hétero, essa é normal, o que é ser hétero, enfim. Mas, só para dizer que essas discussões, elas não dão conta delas mesmas. Existem as categorias, são importantes, politicamente extremamente importantes, da gente situar, porque a nossa experiência social de acesso ou de não acesso está baseado nisso também. Acesso a tudo, a uma saúde em todos os aspectos, mas uma saúde mental, saúde em todos os aspectos, né? Acesso a você poder trabalhar ou não, a você poder conviver em determinado ciclo ou não, a você poder sair na rua de determinada forma, em determinado horário ou não, andar com tal pessoa de mão dada em determinado contexto, estar na família e expor o seu amor, a sua... É complexo demais. Então é importante, todas as marcações, todas as siglas que estão ali são importantes, são fundamentais. Eu aprendo dia a dia ao me aproximar desses estudos, que são empíricos também, das dissidências de gênero e sexualidade, o que sai do cis e do heteronormativo. E aí, dito isso, que eu acho que seria uma coisa básica, né, que foi pedida aqui, em relação à orientação afetivo-sexual, eu acho que isso pode ser complexo, talvez podem discordar. Eu acho um pouco estranho essa coisa de orientação, porque parece que existe um lugar para se ir, existe uma forma de ser, de existir. E, bom, quando eu digo que eu faço intervenções, é porque eu não acredito nisso, assim, sabe? Mas a juventude... Tá, no meu processo com a juventude eu digo, façam o que vocês quiserem, transem com quem vocês quiserem, independente de você ter uma nomenclatura X ou Y, saca? O que você precisa é se cuidar, o que você precisa é fazer gostoso, e no sentido assim de acolhimento, autocuidado, cura, né, regeneração. Então, isso daqui que eu estou fazendo é uma espécie de redução de danos, eu penso, a forma como a gente aborda a questão, antes de mais nada. E aí, dando seguimento ao que foi pedido aqui, que é contextualização sócio-histórica sobre as questões de gênero e sexualidade, eu penso que é interessante a gente entender como isso se constrói no nosso contexto, né? Então, eu parto desde uma perspectiva anticolonial, descolonial, decolonial, contracolonial, que é contra
patriarcal, capitalista, né, antirracista, obviamente, que entende a imposição do patriarcal colonial, do binarismo de gênero, da heteronormatividade, da monogamia, como tecnologias de controle social para a reprodução do sistema colonial capitalista moderno. Então, binarismo de gênero, né, instituição de duas formas de se experimentar a subjetividade e a vida, baseada em noções religiosas, filosóficas, morais, econômicas, cientificistas, biologizantes e hetero-reprodutivistas, e especistas também. Bom, por que tudo isso, né? Isso vai estar também na heteronormatividade e na monogamia. Eu posso falar o passo a passo, né? Então, quando a gente fala dessas duas formas de subjetividade, por que noções religiosas? Bom, acho que a gente vem de uma mitologia cristã fortemente arraigada, né, na nossa constituição jurídica, né, que modula a nossa existência social, enfim. Mais para frente, eu ia falar mais para frente, mas vou falar agora, lembrando os primeiros casos de agressões, de constatação de agressões LGBT-fóbicas no Brasil. A gente tem o indígena Tibira, que é o primeiro caso de um assassinato assim, que está registrado, né, de uma pessoa homossexual, um indígena, que, bom, foi cortado ao meio por um canhão entre 1613 e 14. E também a história da Chica Manicongo, que é a primeira travesti que se tem registro no Brasil, né, que foi condenada, né, pelo lá, o registro do Santo Ofício, né. Então, essa instituição religiosa, jurídica, né, que condena Chica Manicongo porque ela se vestia com roupas femininas e vivia como uma mulher, enfim, uma mulher negra, escravizada, que foi condenada a ser queimada viva, né? E isso também é num período muito próximo ao que foi o Tibira. Então, eu acho que quando a gente pensa em gênero, sexualidade no Brasil, a gente tem que pensar que a gente está sendo construído com base numa imposição que se dá a ferro e fogo, né, a extermínio. Então, por isso que quando eu trago a referência de religião, filosofia, moral, é nesse sentido, né? E econômico, porque o binarismo o binarismo de gênero ele está necessariamente ancorado a uma prática de exploração do trabalho feminino, necessariamente, né? Não reconhecimento, não valorização desse trabalho como elemento que gira a roda sistêmica como um todo, a roda do capital, né? Cientificistas e biologizantes, né? Que seria os aspectos modernos de leitura e interpretação dos corpos biológicos, né? Biologizados dentro de uma perspectiva que é cultural, que é política, obviamente, que está a serviço da formação do que hoje está formulado como ser humano de modo completo, digamos, né? Dentro todas as suas categorias, estruturas, raça, gênero, espécie, né? Bom, isso tudo, acho que quando eu falo de binarismo é legal falar também de separabilidade, que é um conceito que está fundamentando a nossa existência enquanto humanos, né? Então, o humano, que é o homem, né, o representante da espécie humana, o homem, que não é qualquer homem, é um homem branco, né, ocidental, o europeu, né, ele se aparta, ele se separa conceitualmente, estruturalmente, pragmaticamente do mundo, na construção de si enquanto sujeito, no processo de objetificação do que seria o outro. Esse outro é a natureza, né, que é chamado por recursos humanos, 10 minutos? Esse outro é a natureza, esse outro é a mulher, esse outro é o racial, as outras espécies, né? É tudo aquilo que necessariamente dá base para que ele seja o que ele diz ser, né?
enfim, esse papo de liberdade, esses delírios conceituais, filosóficos do humano, que não tem sustentabilidade alguma, né? Não existe liberdade de modo algum, existe, na verdade, a liberdade é uma grande desculpa para a escravização e necessária dominação de povos, biomas, espécies. Bom, a separabilidade, né, que é fundamental nesse processo todo. E aí, quando eu falo de heteronormatividade, imposição subjetiva performática, cultural, baseada em critérios religiosos, filosóficos, morais, econômicos, todos que eu já falei, e que tem por pressuposto condutas normativas perante a sociedade. Bom, já falei de tudo isso. A monogamia, regime sexo-afetivo econômico baseado em noções religiosas, morais, culturais, reprodutivistas e objetificadoras do amor romântico. Então, eu acho interessante a gente trazer aqui, quando a gente vai pensar gênero e sexualidade no Brasil, desde o extrativismo dos saberes, né, do colonial, até a violação do corpo, o escravismo em si mesmo. Então, desde o extrativismo dos saberes, do qual, desde o princípio da colonização de nossas terras, o saber de mulheres guaranis, mas não somente, foi fundamental para a sobrevivência e atividade econômica colonial. Então, esse povo chegou aqui sem saber o que é de comer, o que é o quê, como se manejar, né? Cheio de doença, passando fome naqueles barcos nojentos lá. E, bom, foram saberes dessas mulheres que permitiram eles se alimentarem, cultivarem, mas também os caminhos. As mulheres guaranis tinham o manejo dos caminhos, que são caminhos que vão ser usados para processo de mineração, extrativismos diversos, né? E também a violação do corpo, né, para fins do desejo heterossexual colonial, que é em si mesmo estupro, né? Então, acho que é muito importante a gente pautar aqui a heterossexualidade, tal como está construída, ela é baseada em estupro. Não existe outra perspectiva sobre isso. Aqui no Brasil, a gente não pode falar. Bom, mestiçagem está aí para mostrar o que é isso também, né? O que é essa violação de mulheres escravizadas, negras e indígenas, em todos os aspectos, seja para finalidades desse desejo, né? Desejo de violação, mas também para fins escravistas reprodutivos, né? Que é essa gestação que vai produzir uma espécie de prole escrava, né? Bom, o escravismo em si, a exploração e brutalização total de ecossistemas, pessoas racializadas, mulheres e dissidentes foi e é fundamental para a empreitada capitalista colonial. Bom, eu acho que dessas questões emergenciais que eu estou precisando correr para falar, porque o nosso tempo é pouco, eu gostaria de falar também sobre uma perspectiva um pouco mais geral, né? Quando entra esse termo gênero, como que é esse conceito moderno, que, na real, como a gente tem pouco tempo, eu prefiro ficar mais aqui fazer mais uma crítica à heterossexualidade. Então, pegando a questão da mestiçagem, eu fiquei montando essa aula ontem, falei, gente, o que eu trago, o que eu não trago, o tempo é curto, vou no que eu sinto no meu coração, tá? Então, eu sinto dizer que a mestiçagem, para a gente pensar esse atravessamento do racial sexual, apresentada como elemento natural, apaziguador e harmônico da cultura brasileira, traz, na realidade, a potência de escancarar o entrelaçamento da violência racial sexual, evidenciando por si só, por ela mesma, o par estupro e escravidão de mulheres racializadas, praticadas com consentimento de lei, né? Esse babado. Então, entre as avós pegas a laço e a ideia de embranquecimento da população brasileira, coisas que eram comuns há menos de um século e que seguem ocorrendo no Brasil, opera todo o espectro da heterossexualidade. A propriedade privada é a heterossexualidade, pois é a garantia de acumulação ao longo do tempo, a lógica da herança, né? Pela mesma razão, propriedade privada é a monogamia que subjuga mulheres e dissidentes de gênero a objetos do desejo cismasculino. Inclusive, eu não terminei de montar a aula, então fica assim,
alguns lapsos, mas eu acho que esses lapsos eles parecem estar soltos, mas está tudo muito bem amarrado na nossa prática, na nossa vivência, enquanto América, né? Enquanto pessoas colonizadas, e eu espero que tenha feito algum sentido esse fluxo de pensamentos. E é desesperada essa fala, não só pelo tempo, mas, como eu digo, né, redução de danos, primeiramente, para a gente, quem sabe mais para frente, vislumbrar uma possibilidade de prática regenerativa, né, que é o que eu faço no processo da ecologia interseccional, que necessariamente precisa passar por um processo crítico, mais aprofundado, a gente rever a forma como a gente aborda os temas, para olhar para isso e ver o que a gente vai fazer depois. Então, acho que essa é a minha contribuição para hoje, né? É o que temos até então, pensar gêneros e sexualidades desde o nosso contexto de violência colonial, de violência racial, né? E acho que é isso. Vamos lá, gente, bom dia. Eu me chamo Juliana Leandro. Eu vou fazer assim uma história curtinha da minha vida até eu chegar no meu primeiro serviço de acolhimento, que foi o SAICA. Eu venho da margem da sociedade. Durante muitos anos da minha vida eu fui prostituta, trabalhava nas esquinas para sobreviver, porque eu, como milhões e milhões de travestis e mulheres trans da sociedade, a única opção que a gente tem para viver é a prostituição, né? E como eu sempre falo, muita gente fala assim, dinheiro fácil. Não, não é dinheiro fácil, é dinheiro rápido. Fácil não é. E dentro desse período todo que eu trabalhei na prostituição, eu nunca na minha vida tinha pensado que hoje em dia eu estaria aqui, sentada, conversando com vocês. Eu estou até um pouco nervosa, né? Novidade para mim tudo isso, né? Vim da minha adolescência, onde eu fui agredida 2 vezes, no meu bairro, né, onde eu nasci, sou criada e moro até hoje, espancada só pelo fato de eu ser quem eu era, né? Mas isso não me fez desistir de viver e de ser a mulher que eu sempre fui, né? E aí foi quando, depois de muitos anos, né, na prostituição, tentei a vida na Europa, né, também dentro do contexto da prostituição, como sempre, sendo julgada, apedrejada. E é aquilo que eu falo, muitas vezes a gente passa numa esquina, você vê uma travesti, uma transexual ali trabalhando, você olha e fala, ela está aí porque ela quer. Não, ela está ali porque ela precisa sobreviver, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade, em geral, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, que a única oportunidade que nós temos é a esquina. Então, é da esquina que a gente come, da esquina que a gente paga nosso aluguel, da esquina que a gente vive. E dentro desse período todo, tive várias experiências desagradáveis, né, ruins. Fui, como eu falei, na minha adolescência, agredida, espancada. Já na vida adulta, dentro das esquinas, cheguei a sofrer algumas violências policiais, né, que hoje em dia, depois do projeto Transcidadania, existe uma certa lei maquiada. Você é agredida, você tem onde correr. Você vai correr, você vai ser expulsa da delegacia. Como já aconteceu comigo. No passado, tinha um policial que batia na gente na rua, queimava a roupa da gente. E a gente foi dar queixa numa delegacia. A delegada virou para a gente e falou, se eu fosse vocês, eu não jogaria pedra no telhado deles, sendo que o de vocês é de cristal. Para um bom entendedor, um pingue é letra, né? Vocês vão dar queixa, vocês vão morrer amanhã. Né? E dentro desse período todo, uma sobrevivência, como eu costumo dizer, a frase que eu carrego para uma vida, ser resistente para ser existente. E aí, passando esse período todo, né, há 2 anos atrás, né, 2 anos e 5 meses exatamente, eu perdi meu único bem maior, que foi minha mãe e meu pai. E dentro desse período todo, eu conheci uma pessoa, né, inclusive um padre, nunca imaginei na vida. Eu sou da Umbanda desde os 14 anos, né? E fui convidada a trabalhar num SAICA, onde eu não tinha noção nenhuma do que era um serviço de acolhimento. Eu olhava
meninos, né, em situações vulneráveis, meninas em situação de rua. Para mim era normal, era a minha vida. Eu também estava na rua. E foi quando eu entrei no Saica e foi tudo novo para mim, novo de todos os sentidos. Olhares de funcionários muito assim críticos pelo fato de, nossa, você vai contratar uma mulher trans? Meu gerente falou, vou. E fui muito bem recebida por ele, mas por alguns orientadores sofri algumas piadinhas, né? Mas vindo da onde eu vinha, isso era pouco para mim, né? Quem são eles diante de uma esquina? Diante das madrugadas paulistanas? Não são nada. E aí, com os acolhidos em si, eu fui muito abraçada, né? Muito abraçada. Vários chegavam para mim e perguntavam, eu fiquei sabendo que você é trans? Eu falava, sou. E eles perguntavam, fala da tua vida. Aí eu falava, nunca cheguei abertamente para eles e falar, eu era prostituta. Não tem como, né? Mas eu falava, eu venho de uma vivência também triste, sofrida, como vocês, né? Um pouquinho diferente, porque eu tive o amor da minha mãe, né? Eu tive o amor da minha família. Vocês, infelizmente, não tiveram, mas eu não falaria isso. Falava numa outra forminha que eu acho que não se chuta cachorro morto, não se mexe na ferida de ninguém. E foi quando, dentro desse período todo, no Saica, chegou uma adolescente trans no meu serviço que eu trabalhava. E o gerente liga para mim de noite, Juliana, chegou uma adolescente trans. E aí, eu falei, e aí, ela é ser humano? E aí deu uma confusão, porque ela chegou bem frágil, né, de uma violência e tudo. E quando ela chegou, o orientador não sabia distinguir, porque ela era ainda estava no complexo de transição. E aí falaram para o gerente, o serviço, né, como que tem várias pessoas do serviço, vamos dizer, a CEPAS liga e fala, é uma adolescente assim, assim, assado. Ele vai e compra roupa masculina, achando que era um menino trans, e era uma menina. E aí o orientador vai falar com ela e falar o nome de registro até, e ela fala, por favor, eu quero que você me chame de Bia. Brava, gostei da atitude dela, de primeiro passo, né? Vou me impor. Aí, quando eu chego no outro dia, na troca de plantão, falam para mim, eu falei, deixa ela acordar que eu resolvo a situação. Fui no quarto que ela estava e falei, oi, tudo bom, blá, 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 blá. Falei, como você quer que eu te chame? Ela, Bia. Eu falei, então tá bom, eu sou a Juliana e eu tô aqui para te ajudar. Eu sou trans como você. Ela ficou olhando, assustada, perdida, tipo, putz, já fui agredida, né, que ela tinha vindo de uma situação de agressão. Então, imagina, você já está apavorada, você não vai confiar em ninguém. Eu me vi no lugar dela. Quando eu fui espancada, eu tinha a idade dela. Então, eu olhei e falei, gente, o meu reflexo, né? Eu estou vendo o meu passado. E aí, abracei essa menina com unhas e dentes, né? Conversei com o serviço todo, conversamos com os acolhidos, onde, por incrível que pareça, ela teve mais resistência de orientadores do que com os acolhidos. Eles abraçaram ela de uma maneira que os orientadores não abraçavam e eu a defendia. E eu ensinei ela a se pôr, eu falei, ameaça, fala que você vai denunciar, você tem seu direito, você tem seus... né, você tem uma leizinha ali que te protege. E hoje em dia, essa menina está com 16 anos, ela é retificada, e eu agradeço de ter feito parte da vida dela. Como eu falo, no dia que ela pegou a certidão de nascimento dela, eu achei a coisa mais linda do mundo. Ela não podendo falar comigo, porque eu não fazia mais parte do serviço, ela discutiu com a orientadora e falou, eu vou mandar mensagem para ela, sim, ela faz parte da minha vida, você não. Né? Para mim, isso foi uma honra. E foi assim, e eu peguei um gosto pelo serviço. E uma vez também eu fui fazer uma palestra com adolescentes fui convidada pelo Grupo Nós, e eu conversei com os meninos abertamente, né? Aí vi na parte da época que eu trabalhava com prevenção, eu falei para os meninos, vem cá, vocês gostam de transar? Vocês estão todos dizendo que gostam de transar no pelo, né? Você sabia que você vai se prejudicar? Aí falei para as meninas, mete foto. Vamos botar foto, né, que assusta. Coloquei as fotos, as meninas, mas eu não sei colocar a camisinha. Eu falei, gente,
É a coisa mais simples. Isso eu digo para vocês conversarem com eles. Falar, você não tem muito contato? Usa a camisinha quando você for bater punheta. Você vai ter contato com ela. E os moleques gostaram da ideia. Não que eles fizeram na minha frente, né, gente? Mas eles gostaram, eles abraçaram aquilo. E eles falaram, nossa, da hora, não sei o quê. E foi indo, e eu contei para eles, aí eles, né, tipo, ficavam olhando assim para mim, eu falei, olha, assim como vocês passam muitas vezes na rua e vocês xingam uma travesti, uma trans que está ali, eu também olhava para vocês e vocês não existiam para mim. Então, quando você passar a conviver, você vai ver que a pessoa existe. Né? Aí perguntei para eles, quem de vocês tem contato com alguma pessoa trans? Aí sempre surge, tem lá na minha escola, mas usou ela. Aí eu falei, você gosta de ser zoado? Não. Eu falei, então por que zoar a menina? Né? E eu usei um exemplo que foi assim, bem chave para o menino. Ele falou, eu zoo mesmo porque eu não gosto. Aí eu falei, tá, é um direito seu não gostar, mas é um dever seu respeitar. Aí eu falei para ele, agora eu vou mexer na sua ferida. Ele falou, como assim? Eu falei, olha, se você está andando na rua, de um lado da calçada, e do outro lado tem um outro menino da mesma idade que você, ele era negro, eu falei, e o menino branco indo para a escola, a polícia vai parar quem? Ele falou, eu. Falei, a polícia vai bater em quem? Ele em mim. Eu falei, então por que quando você vê uma menina trans na escola, você bate nela? Como você se sente? Ele falou, mal. Eu falei, e ela? Ele abaixou a cabeça e falou, você está certa. Então, eu acho que a gente tem que levar isso para eles, porque eu acredito que é uma conversa por pares, né? Como hoje em dia, né, estou trabalhando em CCA com adolescentes novamente, eu acho que eles me perseguem, acho que é meu karma. Eu acho que é meu karma e aí eu chego para eles e converso, né? E falo por pares, né? Como eu mesma falei para minha gerente, eu não vou ficar com mimimi. Quando eu cheguei no serviço, me apresentei, falei, olha, eu sou Juliana, sou uma mulher trans, né? Abertamente. Aí começam as perguntas. Mas o que é trans? Aí é onde você tem que responder, né? E respondia. Aí daqui a pouco começou, eu sou bi, eu sou gay, eu sou pan. Aí eu virei para a gerente e falei, nós temos que fazer uma roda de conversa com esses meninos. Porque todo mundo começa a se assumir. Porque é uma representatividade. Né? Porque é fácil você ir lá na televisão e você ver uma Nani People. Mas eu quero ver você ver a Nani People na tua frente. Né? Que é a Juliana de carne e osso ali, gritando com você, fica quieto, menino! Desce daí, menino! Né? E eu acho que é muito válido essa questão da convivência, da conversa por pares, né? Que ela trouxe pra gente em relação à sexualidade, né? E eu acho que a gente devolver isso para as crianças e o adolescente é de extrema importância. E ela trouxe uma pergunta que eu achei muito massa: o que é ser hétero? Porque eu posso perguntar para você o que é ser trans, o que é ser lésbica, o que é ser gay, o que é ser binário, mas o que é ser hétero? Porque a criança, quando ela vai nesse confronto, eu sou homem, eu sou menina, né? Então, eu acho que essa sua vivência, né, e essa relação que você tem com eles, eles chegam nesse assunto contigo? E o hétero? Onde que ele está, o hétero? Você conhece o que é ser hétero? Porque a gente tem muitas crianças e adolescentes, né, que eles têm várias questões, mas a gente vê que é muito confuso e eles não conseguem verbalizar isso. Né? E a gente vem com eles, mas aí eu sinto que às vezes é uma imagem que eu posso passar sem ter consciência, né? Que eu posso estar mostrando ali que eu sou uma hétero, por exemplo, né? Que eu sou uma hétero. E como é que ele vai conversar com uma pessoa que passa essa sensação para ele, sabe? Sem verbalizar. Sim, mas na questão da pessoa hétero é porque a gente já vive numa sociedade que ninguém questiona, né? É aquilo que é simples, é fato.
É que eu costumo, às vezes, perguntar para a pessoa. Tem gente que fala assim, ai, quando você virou trans? Eu pergunto, quando você virou hétero? Né? E já aconteceu isso comigo, de adolescente, perguntar, mas quando você virou trans? Eu falo, quando você virou hétero? Não, eu nasci hétero. Eu falei, eu nasci trans. Então, fica meio que perdido, mas eu acho que quando você tem uma representatividade, eu acho que é mais forte, porque a criança já vem da vivência do pai, da mãe, daquele meio que ela vivia com as pessoas hétero. Então, muitas vezes, ela vai ter um pouco mais de, como que eu posso dizer, de cisma com uma pessoa que faz o seu diferencial. Tipo, putz, eu nasci, né, de uma família hétero e agora eu estou vivendo com uma pessoa trans. Pergunta. Então, e como eu estava falando, aí dentro desse período agora que eu estou no CCA, né, dentro dessa fala, quando eu fui falar para os meninos que eu era trans, um menino virou para mim, extremamente preconceituoso, pegou e falou, ah, legal, pelo menos você é trans, mas você respeita a gente. Olha a fala do menino. Aí eu falei, como assim respeito vocês? Ele, porque tem muito hétero que não respeita. Então, você entende que tem uma mudança, né? E eu costumo dizer assim que eu trato eles, eu olho eles de igual para igual, porque eu vim de uma margem que eles vieram, né? De uma família pobre, né? E tive que batalhar para estar onde eu tô. Hoje em dia estou cursando psicologia, né? E dentro da minha própria sala de aula eu sofri um ato transfóbico de um professor, onde o professor vira na aula e fala que ele era contra a ideologia de gênero, e eu fiquei nervosa com aquilo, falei, e agora? Isso num curso de psicologia, né? Tempos de hoje, você escutar uma fala dessa. Eu virei para ele, levantei a mão e falei, a sua fala me deixou desconfortável. Ele, como assim desconfortável? Eu falei, porque eu sou trans e eu existo, eu estou aqui. Esse professor ficou numa saia justa, e aí ele depois me chama, pede desculpa e fala, ai, desculpa, né? Mas obrigada também pela sua fala. Eu fui um tanto irônica, né? Que eu costumo ser um pouco sarcástica. Eu falei, não se preocupa não, professor, a gente está aqui para crescer junto. Então, imagina, se um professor universitário de um curso de psicologia tem essa fala, o que ele passa para as outras pessoas? Ainda mais ele sendo um padre, né? Que eu estudo numa faculdade católica né, ali na região de Santo Amaro. Então, quer dizer, imagina o que ele passa para os fiéis dele, se ele é contra a ideologia. Né? E uma coisa por isso que às vezes eu acho válido a gente falar sobre isso dentro dos serviços. Porque a gente vai estar aí, eu falo por experiência própria, como vocês vê. Lá a gente vai ver o menininho gay, a gente vai ver a menininha lésbica, a gente vai ver o adolescentezinho, a criancinha que está começando a sua transição, descobrindo sua transexualidade, perdido, sem saber nada da vida. Eu tiro por mim, eu na minha adolescência eu tive conflitos. Eu olhava para um menino, me apaixonava. Olhava para uma menina e não sentia nada. E eu escutava na minha casa que não podia. E aí, o que eu ia fazer? Colocar uma corda no meu pescoço e me matar? Não. Eu descobri tudo sozinha, infelizmente. Hoje em dia, existe um pouco mais de esclarecimento. Hoje em dia é muito mais fácil você ter acesso, né, a uma pessoa. E, inclusive, ainda acho muito vago, que eu acho que nós, trans, a gente tinha que estar em mais espaços. Né? Um pouco também é falta de oportunidade, como eu agradeço muito, né, a esse padre que me ajudou quando eu fui trabalhar no SAICA, porque se ele não tivesse acreditado em mim, eu não estaria aqui. Eu continuaria numa esquina. E foi nesse período que ele acreditou em mim que minha vida mudou. Tipo, comecei a trabalhar como orientadora socioeducativa, e atualmente cursando a psicologia, mudou minha vida, mudou meus pensamentos. Porque eu ia olhar para essas pessoas, né, em situação vulnerável e falar, gente, é apenas mais um na sociedade. É mais um número. Como a gente passa aqui no centro, você vai ver várias meninas na rua, são mais um número. Né? E eu acho muito importante ser falado, sim, sobre transexualidade, orientação sexual, sexualidade, falar de prevenção para esses jovens, porque eles vão transar,
A gente sabe que não pode transar dentro do serviço. Gente, você piscou, ele vai transar na rua. Então, por que não aconselhar? Por que não orientar? É muito mais fácil. Que nem hoje em dia existem muitos mais métodos de prevenção. Hoje em dia tem a PEP, tem a PrEP, agora está em estudo a PrEP injetável, que você vai tomar apenas 2 injeções por ano, de 6 em 6 meses. Olha, as coisas estão mudando, né? E muitas vezes essas coisas não são faladas para a gente como sociedade. Eu mesmo fiquei sabendo dessas coisas todas depois que eu entrei na questão da prevenção. Né? Muitos de vocês aqui falam, nossa, mas PrEP injetável, não ouvi falar, ou já ouvi assim vagamente. Ela está em estudo. A PrEP, a PEP. E às vezes você tem uma situação dentro do seu serviço de um adolescente que ele teve uma relação sexual, e aí, se você não tem o conhecimento de uma PEP? Aquele menino, aquela menina, ele pode contrair um vírus do HIV. Agora já imaginou a bomba? O adolescente contrai HIV dentro de um serviço? Né? Então, acho que tem que ser falado. Tanto para a gente falar para eles, né? Como a gente entre si. Porque tá aí, gente. Quem falar que não transa é mentira, todo mundo transa. Independente da orientação. Uns mais cedo, uns mais tarde. Né? E é basicamente isso, gente. Eu queria só contar um pouquinho dessa minha trajetória para vocês, que eu acho que é válida, porque eu, como uma mulher trans vinda da margem da sociedade, poder mostrar que eu posso estar aqui, e estou, e contar um pouco da história dessa menina, porque eu acredito que lá na frente, mesmo que um dia a rua ganhe ela vai parar numa esquina se prostituindo, mas ela um dia vai pensar e falar, putz, eu podia ter sido como a Juliana, ter estudado, que eu sempre falava isso para ela, estuda porque o mundo aí fora é triste. Se para uma mulher cis, ela tem que matar 2 leões por dia, nós, mulher trans, matamos 20. Né? A gente costuma já sair de casa preparada que armadura a gente vai colocar. Eu costumo brincar que a gente tem que ter a roupa do Homem de Ferro, né? Várias dentro de um armário. Você acorda e fala, e agora? Hoje eu vou para onde? Que nem hoje eu acordei, eu falei, e agora? Eu coloquei 3 vestidos para escolher um. Meio que uma armadura, né? Gente, eu vou lá, e aí? E se eu não falar bem? E se o povo me jogar pedra? E se eu for mais julgada mais uma vez na minha vida? Né? A gente tenta. Né? Eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha. Uma bem distante da outra, mas acho que a gente consegue. Se a gente se abraçar ali e acolher e apoiar, eu acho que a gente consegue mudar um pouco a vida desses pequenos que estão indo para o mundo. Né? A oportunidade está aí. Né? Muita gente não quer e muita gente não tem conhecimento. Mas acho que a gente tem que ofertar. É ofertando que a gente vai saber quem vai oferecer, quem vai aceitar a oferta. Né? E é basicamente isso. Se tiverem alguma pergunta, estou aberta a qualquer dúvida. Bom, gente, o tempo é curto, né? E as demandas são grandes. As urgências são colossais. Aí, o que eu fiz? Eu anotei algumas coisas pensando em lugares por onde eu percebi que os grupos passaram. E aí eu vou tentar falar bem brevemente sobre os tópicos, que é, bom, essa questão que vocês trouxeram sobre a dificuldade dos próprios profissionais, a dificuldade da instituição, né? Então, eu acho que uma coisa que pode potencializar o processo de vocês, na minha perspectiva, é o exercício, mais uma vez, da não separabilidade, da gente não separar. Não separar o quê? O institucional do social, do pessoal e do profissional. Todo mundo aqui foi criado dentro de uma cultura, que é uma cultura, dentro de um sistema, né, no qual, como eu disse anteriormente, né, as questões, a violência, o gênero é violência, né? O gênero, enquanto violência, ele é fundante, é estrutural das nossas relações, e a racialidade também.
né? A questão racial também estrutura as nossas relações. Então, assim, não importa se a pessoa fez o curso X ou Y, se ela é professora, se ela é psicóloga, o que for, se ela é especialista, seja em qualquer coisa. Ela é uma pessoa que vive nessa sociedade e que foi formatada, digamos assim, para ser racista, para ser transfóbica, para ser homofóbica, enfim, bifóbica. Então, eu acho que a gente entender que nós somos o sistema é fundamental para a gente perceber os limites que estão nos cercando, para que a gente possa ter uma margem um pouco, a partir da crítica, né, um pouco mais realista para lidar com as coisas. Então, as instituições, elas são o que elas são, né? E, indo para um outro tópico, as instituições, desde uma perspectiva crítica, elas estão aí para fazer o quê? A gestão do colapso sistêmico, né? Então, todos vocês, todos, todas, nós, estamos gerindo o colapso da colonialidade, do capitalismo, o colapso ambiental, né? As ONGs, as instituições públicas de acolhimento, seja ao que for, seja no campo social, ambiental, elas estão aí, como foi dito, né? Elas são uma engrenagem do próprio sistema em se manter, em manter miséria, em manter destruição, manter desgraça, manter violência. E assim, no melhor dos casos, quando se tem pessoas que entendem a importância desses serviços, né, com todas as suas complexidades e contradições, entendem a importância de ter alguém ali que vai fazer um real acolhimento, que vai olhar para a pessoa e para a demanda da pessoa, o que ela está precisando, não com aquilo que a gente acha que as pessoas que chegam nesses serviços precisam, né? Essas pessoas, quem são essas pessoas da qual esses serviços estão gerindo nesse colapso, né? Essas pessoas, elas são o usuário, né? Esse usuário, bom, a realidade é que são párias na sociedade, né? São o excedente da miséria, né? E de uma miséria que é sistêmica e é produzida, e não deixa de ser produzida. E é importante dizer também que essa galera, ela vai ser sempre tratada como vítima ou algoz, /criminosa, criminoso. Então, assim, não existe lugar de agenciamento desses sujeitos nesses espaços. Esses espaços, eles são desenhados para isso, para dizer que não está largando e deixando morrer na rua na mão da polícia, que também acontece, dizer que não é só isso, dizer que existe alguma prática humanista, humanitária, enfim, que seja. Então, assim, a gente pensando que os espaços eles existem para fazer o que eles estão fazendo e que, recentemente, tem se produzido uma demanda de olhar para questões profundas da sociedade, e aí eu conecto com pós-pandemia, que a pandemia acelera os processos críticos e decadentes desse colapso, né? Então, não tem para onde correr mais, isso aqui tem que acontecer. E eu falo assim, porque de 2 anos para cá eu estou sendo solicitada para estar em vários espaços formativos. Então, assim, as instituições, elas, não porque elas são bondosas e os patrões, os homens brancos que gerem esses lugares, né? Não, é porque o couro está comendo, não tem para onde correr, e precisa, é necessário, é urgente que haja um olhar para isso. E isso aqui não é nada, isso aqui que a gente está fazendo não é nada. Eu estou, desde 2007, nessas discussões, nessas vivências, nessas práticas. Então, não é uma hora, não é um dia, não é um encontro, né, a gente está falando sobre vida, em todos os aspectos. Falar de raça, e falar de gênero, sexualidade, falar de espécie, falar de ecologia, é falar da vida em todos os aspectos, né? Então, mais uma vez, né, a importância de romper com essa separação, também, como você disse, Marx, que nos empurra a dinâmica de pares. Então, a separabilidade, ela vai colocar o quê? Que quem vive isso, é especialista disso, vai ter que lidar com isso. E não, a questão do racismo, a questão do sexismo no Brasil, da transfobia, ela atravessa toda a sociedade.
todo mundo é agente nesse processo. Toda pessoa é agente nesse processo. Toda pessoa está engatada, está movida dentro desse processo de exclusão, de violência, de subalternização, de exploração, né? Então, não tem para onde correr, e essa coisa de aliados, né? As pessoas dizem, cis aliados, hétero aliados, não sei o que lá, brancos aliados. É necessário uma radicalidade. É necessário as pessoas brancas, cisgêneras, olharem para suas vidas e entenderem que sem nós, vocês não são nada. Vocês nunca seriam nada. O mundo que está edificado, sem os braços das pessoas que foram escravizadas, estupradas, o Brasil não existe sem isso. O mundo moderno, a Europa, não existe sem a exploração que foi feita aqui, né? Então, é um compromisso ético. Não é uma questão de ser bacana, ser descolada. Não é moral. É um compromisso ético. E aí a gente tem que produzir esse exercício da alteridade radical. Eu não gosto do termo empatia. Eu acho que esse termo é um pouco complexo. Eu sei que vocês devem lidar muito com essa palavra no serviço de vocês, mas a empatia, eu acho ela bastante limitada. Porque a gente não sabe o que é o outro, a gente nunca vai saber o que é o outro vive. Então, acho que tem essa aproximação, essa tentativa, mas a alteridade, ela nos coloca a pensar o que é o atravessamento desse dito outro na minha vida, que é o que eu estou falando agora, né? Quem é que recolhe o lixo? Quem é que lava as louças? Quem cuida das crianças? Qual que é a população que 90% está na prostituição? Quem são os corpos? Qual é o país que mais mata pessoas trans no mundo? Então, qual é o país que mais consome pornografia no mundo? Pornografia trans, inclusive, prostituição, né? Então, ruptura. Eu acho que a gente não tem mais tempo para acreditar nas instituições, no Estado, e o que eu diria é, ocupem esses espaços de modo autônomo, conforme vocês puderem. Claro que a gente fala, estou de coração, mas ninguém faria sem dinheiro, vamos falar a verdade, a não ser que você tenha uma condição muito boa, e tudo bem, mas o nosso campo é muito complexo, a nossa situação é extremamente precária. Bom, por fim, é isso, precarização institucional das práticas de cuidado, né? O cuidado, o que a gente mais precisa está totalmente precarizado. Todos os serviços que prestam cuidado, algum tipo de cuidado, estão precarizados. Isso foi desenhado para ser assim. Isso está desenhado para continuar sendo assim. Então, por isso que eu falo que é uma intervenção que eu faço. Aproveitamos esses momentos para semear rebeldia por aí, né? Para que a gente possa construir um horizonte de mais autonomia, de mais independência, para que os espaços onde vocês trabalham, a partir disso, vocês abram radicalmente o horizonte criativo para acolher jovens e crianças com abertura, sem moralização alguma. Então, levem para o serviço de vocês esse tipo de formações, chamem pessoas diversas, chamem indígenas LGBT para falar, chamem travestis racializadas, chamem pessoas que viveram na prostituição por muito tempo e hoje são educadoras, né? É isso. Obrigado. Bom, gente, eu não tenho mais palavras, a não ser agradecimento de todas as palavras de todo mundo aqui, inclusive das palavras da Ana, e aproveitar uma deixa que as meninas falaram do ECA, que, por incrível que pareça, o ECA não tem artigo nenhum que defenda as crianças trans. E as crianças trans estão aí, elas existem. Eu acho que está na hora da gente começar a olhar e respeitá-las, né? Isso é apenas um pedido a vocês que estão dentro dos serviços de acolhimento. Abracem as crianças trans. Elas existem e elas precisam de carinho, elas precisam ser entendidas e elas precisam ser amadas. Muito obrigada por tudo. Em nome do Instituto Fazendo História, a gente agradece mais uma vez a Ana, a Juliana. Muito obrigada mesmo por essa potência que foi essa manhã. Vou pedir para vocês responderem a avaliação. A avaliação está atrelada para quem quiser receber o certificado. A gente está muito feliz. Essa foi a última oficina desse ano presencial,
mas o ano que vem tem mais, e tem outras oficinas ainda esse ano online, né, que a gente está divulgando nos grupos que a gente tem. E então, quem quiser receber o certificado, preencha aí a avaliação. E a gente está muito feliz, porque foi a oficina que mais veio pessoas, né? Então, a gente está bem feliz mesmo com essa manhã que a gente pôde passar com vocês. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham gás aí, né, para replicar, para multiplicar aquilo que a gente aprendeu, né, e que sejamos essas vozes, né, rebeldes aí nos nossos serviços. E é isso. Muito, muito obrigada, gente. Espero que vocês voltem tranquilamente aí para os serviços ou para a casa de vocês. Muito, muito obrigada.